Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje vamos trazer assuntos aí polêmicos, né? Nosso jornalista Lineker Biondi vai fazer uma análise muito, mas muito boa sobre toda essa situação envolvendo aí o fair play financeiro. Você vai entender direitinho do que se trata, né? Ontem tivemos uma discussão, né? Uma polêmica aí entre o nosso presidente Pedrinho e o John Textor, que é o dono do Botafogo, em relação a esse assunto aí que vai trazer muitas discussões importantes para o futuro do futebol brasileiro. Então fiquem atentos nessa análise, nesse resumo que o Lineker vai fazer aqui no decorrer do nosso vídeo. E também vamos falar aí da busca do Vasco por mais uma contratação essa que pode ser anunciada ainda essa semana, né? O Vasco está se preparando aí para o próximo desafio na semana que vem pela Copa do Brasil e também já visando o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer muitas informações, muitas notícias importantes para vocês aqui no vídeo de hoje. Mas antes disso, quero convidar todo mundo que ainda não é inscrito, você que ainda não faz parte aqui da nossa família do canal Mário Coelho Vasco, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se. Nós somos o maior canal de notícias do Vasco aqui na internet, então não perca tempo, já corre lá e venha fazer parte dessa família totalmente gratuito. E não esqueça também de ajudar, de colaborar com o nosso canal, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E antes da gente começar, antes da gente dar o pontapé inicial no nosso vídeo aqui, queria deixar aquele recado aí, cara, para você que curte fazer apostas esportivas, mas está cansado das casas de aposta tradicional, que não te dão tantos benefícios, que a gente tem uma nova parceira aqui do canal, que é a Bruxo10.bet. A Bruxo10.bet aí tem vários benefícios e o primeiro deles é que você que é inscrito aqui no canal vai ter aí um grupo exclusivo, um grupo VIP lá no Telegram. E nesse grupo VIP você vai estar tendo super bonificações, promoções exclusivas, todas as dicas necessárias para você, fazer sua aposta da forma certa. Por exemplo, sexta-feira agora tem jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa. E lá nesse grupo você vai ter todos os detalhes para você tirar proveito da parceria com a Bruxo10.bet. E tem mais, tá? Tem mais, não para por aí. Toda rodada do Campeonato Brasileiro você pode estar ganhando bonificação aí de R$500, R$300, R$100. E como funciona? Se você for lá, fizer suas apostas lá e você acertar essas apostas, além de você ganhar dinheiro em cima da aposta que você fez, você ainda entra num ranking, né? Que quem for aí os líderes desse ranking toda rodada tem premiação. E no final do Campeonato Brasileiro ainda tem uma super bonificação de R$5.000. Então eu vou deixar o link do grupo do Telegram no primeiro comentário fixado e o link para você se cadastrar lá na Bruxo10.bet também no primeiro comentário fixado. Então corre lá, eu vou deixar o grupo do Telegram aqui também na descrição do nosso vídeo para você não perder tempo e já entrar lá nesse grupo que eu tô fazendo parte, o Lineker, todo mundo faz parte, que é muito bacana, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre a preparação, né, do Vasco aí visando os próximos jogos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Semana que vem, quarta-feira, tem vaga aí, valendo vaga, né, para as semifinais da Copa do Brasil. Vasco e Atlético Paranaense fora de casa. Vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo complicado. O Vasco, obviamente, perdeu o João Vitor aí para essa partida suspenso, né? Foi expulso no último jogo. Então, vamos ter que voltar com o Léo Pelé na vaga ali dele ao lado do Maicon. Mas estou confiante, estou acreditando, né? O Vasco vai ter a volta, por exemplo, do Felipe Coutinho. Com certeza vai ser um trunfo aí que o Rafael Paiva vai ter a mais aí para a partida dessa próxima quarta-feira, né? E aquilo, cara, vai ser aquele jogo com clima de final, vai ser aquele jogo com um clima extremamente viril ali, de muita tensão ali antes, durante e obviamente fica às vezes um clima depois do jogo também. A gente sabe que as torcidas do Vasco e do Furacão não se entendem muito bem, mas eu acho que o Vasco vive um momento muito melhor que a equipe adversária, né? A gente está 8 jogos invictos, 5 vitórias, 3 empates, sendo que desses 3 empates, 2 deles o Vasco entregou o empate no finalzinho do jogo. Então realmente o Vasco vem numa crescente, vem melhorando, a confiança, a autoestima, a moral do elenco está muito em cima. Então isso aí me leva a crer que o Vasco vai ter grandes chances de passar aí para as semifinais da Copa do Brasil. E como falei, vão ter um reforço muito importante do Felipe Coutinho, né, já recuperado da lesão que ele teve ali na posterior da coxa direita. Além disso, o Vasco também já visa o Campeonato Brasileiro, porque o mês de setembro vai ser muito importante. Tem clássico
contra o Flamengo, tem Vasco e Palmeiras em Brasília, tem Vasco e Cuiabá, jogo atrasado do primeiro turno, então vai ser realmente um calendário apertado e para mim, já vou repetir para vocês o que eu falei nos últimos vídeos aí, vai ser um divisor de águas o mês de setembro. O Vasco pode com certeza ir muito longe em duas competições, caso vença o Atlético Paranaense e passe para as semifinais, e também podemos nos aproximar do G6, do G4 aí do Campeonato Brasileiro, caso a gente conquiste aí 6, 7, 9 pontos nessas partidas que a gente terá pela frente. Então agora é seguir se preparando, seguir recuperando jogadores que vinham tendo alguns problemas ali de lesão, alguns problemas musculares, e ir com tudo aí para essa sequência que a gente vai ter pela frente nas duas competições. E falando em duas competições, né, o Vasco já tem um reforço, né, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, que é o atacante Maxime Domingues, porém ele não poderá estrear pela Copa do Brasil, né? Ele só poderá estrear no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo devido à regra da Copa do Brasil, né? O Vasco teria que ter inscrito o jogador antes da partida da semana passada, né, o primeiro jogo das quartas de final. Então ele já começa a treinar a partir de hoje e aí podendo estrear no final de semana seguinte contra o Flamengo. Porém, o Vasco busca mais uma contratação e a informação que a gente trouxe hoje pela manhã segue aí em pauta. O Vasco está avançando na contratação de um zagueiro, um jogador experiente, um jogador que chega para ser titular ao lado do João Vitor, né? Muitos nomes sendo especulados, né? Nomes de jogadores europeus, argentinos, colombianos e também jogadores brasileiros, né? Casos aí do Klaus, do Marlon, enfim, do Wallace também, ex-Cruzeiro. O fato é, a informação que vem de dentro do Vasco nesse momento de pessoas ligadas ao Pedrinho é que o Vasco estaria realmente muito próximo de um acerto com esse atleta e que ele já poderia estar disponível também para o jogo contra o Flamengo no final de semana que vem, né? No próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, agora a gente aguarda, fica aí na expectativa positiva para que o Pedrinho e que o Marcelo Santana consigam concretizar essa negociação para que o Vasco possa realmente aí fechar esse elenco para ir até o final do Campeonato Brasileiro e quem sabe conquistar uma tão sonhada Copa do Brasil. Galera, peço para vocês colocarem muita atenção a partir desse momento no vídeo, porque o nosso jornalista, o Lineker Biondi, cara, ele fez um resumo e uma análise muito inteligente, muito bacana sobre essa polêmica envolvendo o Pedrinho, o John Textor e envolvendo esse assunto aí que você vai entender a partir de agora, que é fair play financeiro, que envolve questão de dinheiro, né? Flamengo de um lado, Botafogo do outro, Vasco no meio do caminho. Então fiquem agora com essa análise do Lineker, mas antes disso não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal lá embaixo no botão vermelho, beleza? Vai lá, Lineker, tamo junto, muito obrigado pela análise, irmão, muito bem feita. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira e obviamente vamos falar bastante a respeito do tal do fair play financeiro. O Pedrinho respondeu John Textor, que citou ontem, né, em uma coletiva lá no Botafogo, o mandatário vascaíno, falando a respeito da SAF do Vasco. O Pedrinho, ele respondeu sobre a SAF, obviamente, a respeito do fair play financeiro que começa a ser discutido para ser implantado no ano que vem, não é bom para o Vasco, e a gente vai falar bastante sobre isso. E o Pedrinho não caia, por favor, no conto do lobo, do conto do vigário, do senhor Landim, tá? Que está fazendo de tudo para implementar o fair play financeiro no Brasil, porque esse fair play, ele favorece aquele que tem a maior receita e 80% da receita dos clubes brasileiros vem de transmissão e o Flamengo vai ser o grande beneficiado com isso. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. E claro, você que está aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem na sede da CBF, a Comissão Nacional de Clubes fez a primeira reunião para a implementação do fair play financeiro no Brasil. Só que é o seguinte, o que significa o fair play financeiro? É o clube fazer investimentos com uma porcentagem de acordo com a sua receita a fim de não ter gastos exorbitantes e conseguir pagar todas as suas contas. Mas para quem interessa esse fair play financeiro, vale lembrar, né, que 80% das receitas dos clubes vem de transmissão. E quem são os beneficiados por ter transmissões estratosféricas? Então tá aí, quem é o real interessado nessa questão? O Vasco, né, foi representado ontem por Carlos Amadeu, o presidente Pedrinho não estava presente e, claro, John Textor, né, o mandatário do Botafogo, o acionista majoritário, o dono da SAF do Botafogo, que fez investimentos muito interessantes no futebol do clube, falou sobre a presença de Pedrinho, que respondeu ele sobre o contrato com a 777.
Eu vou deixar o trecho aqui do John Textor para a gente dissertar um pouco mais sobre esse assunto e sobre os interesses de quem realmente está de olho nesse fair play financeiro para segurar os seus rivais e voltar, né, aos patamares superiores no futebol brasileiro, no qual foram perdidos nos últimos anos. E, claro, os verdadeiros interessados. E a gente vai falar bastante sobre isso. Fica aí com o John Textor falando do presidente Pedrinho e da SAF do Vasco. E clubes como Flamengo, Palmeiras, é óbvio que ele tá investindo mais, porque foi preciso. O Palmeiras, o Flamengo já tinham uma equipe muito mais madura, uma categoria de base muito melhor desenvolvida, com jogadores como o Endrick, por exemplo, já chegando e atuando na primeira equipe. Ele teve 4 semanas para formar um time de 27 jogadores para disputar a primeira divisão e evitar rebaixamento. Então é óbvio que o investimento do Botafogo é mais alto. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him. The gentleman at Vasco. Vasco tried to execute on a SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing. It didn't work. And now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Recentemente conheceu o Pedrinho, do Vasco, no qual ele tem conhecimento do contrato de SAF que o Vasco teve com a 777, no qual tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. E foi surpresa dele saber que o Pedrinho estava nessa reunião, no qual ele não foi convidado, discutindo temas como limites de investimento. Porém, se a 777 ainda estivesse hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. Após a fala do mandatário do Botafogo, ele complementou em vários pontos, até deu exemplos da Premier League, onde os clubes de menores receitas têm acionistas bilionários que não podem fazer investimento nos clubes porque existe um percentual em cima da receita, né? Que é chamada o jogo limpo, o fair play financeiro. Obviamente, né, a gente observa que na Premier League, principalmente, clubes vêm se sobressaindo por conta, né, dessa falta da receita dos demais e que tem dinheiro externo e que vem à tona, né, essa grana que pode mudar os patamares dessas equipes. No Brasil, nós não temos ainda implementado essa maneira de atuar financeiramente. E também nós sabemos que as receitas de Flamengo, Palmeiras e até propriamente São Paulo, clubes que têm aí direitos de transmissões exorbitantes, começam a se desligar dos demais clubes. E claro, você implementar um fair play financeiro é muito interessante para essas equipes, já que 80% das receitas de todos os clubes no Brasil vem de transmissão. Então a gente começa a voltar ao futebol lá atrás, onde as grandes emissoras vão manipular e fazer o que quiser aqui no Brasil mais uma vez. Então não dá para ser implementado em um momento que o Vasco da Gama busca um sócio majoritário, busca um sócio investidor que com responsabilidade vem para fazer investimentos, a não ser que esse sócio seja irresponsável. Aí você vai em cima do fair play financeiro. Agora, não é viável para o Vasco estar junto ao Landim, que tem uma receita de quase 1,5 bilhão, o Vasco que teve uma receita de 326 milhões, né? É brincadeira. Eu não sei ainda o posicionamento do nosso presidente nessa questão, mas ontem na reunião teve presença de Carlos Amadeu, segundo o próprio Pedrinho. Sendo o Pedrinho soltou uma nota oficial a respeito da fala do Textor, onde o Textor cita, né, os contratos da 777, os valores investidos e muito mais. Vamos lá, o Pedrinho disse o seguinte: John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amadeu. Causou-se-me estranheza maior a afirmação de quem tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso de termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777. Mas, agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa.
As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou e que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, esse posicionamento do Pedrinho aqui não tem nada a ver com o que ele acha sobre o fair play financeiro. Mas a gente falando de representatividade, de John Textor, cara, vamos pensar no futebol como um todo. O John Textor tá errado? Não tô falando em relação a Vasco SAF, que realmente foi um desastre com a 777. Mas eu estou falando em relação ao futebol brasileiro. Ele chega, faz investimentos reais, coloca o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, elimina o Palmeiras na Copa Libertadores da América. Ele está errado? Desculpa, o John Textor está certíssimo em referente ao futebol do Botafogo. Em relação a SAF, ao Pedrinho estava presente, se mentiu ou não, já foi respondido, o Pedrinho já deixou bem claro. Mas eu espero, com todas as minhas forças, que o presidente Pedrinho não faça parte dessa corja de fair play financeiro no Brasil, às vésperas do Vasco acertar com um investidor bilionário, ou milionário, ou trilionário, seja lá o que for, em um momento de investimento sem responsabilidade nenhuma. Porque é muito simples você ter uma receita com mais de 80% de transmissão televisiva e você ter uma porcentagem dessa receita por conta de clubes que não têm responsabilidade fiscal, que não pagam suas contas, que o problema não é nosso. Cada clube tem a sua associação, os seus conselheiros, a sua presidência e cabe aos conselheiros, cabe aos responsáveis que fiscalizam, que regulamentam esses clubes a não deixar acontecer essas irresponsabilidades. Não é problema do John Textor que injetou dinheiro no Botafogo. Não vai ser problema do Grupo City que vai injetar no Bahia. E não vai ser problema do Vasco quando o Pedrinho, com a sua grande responsabilidade, obviamente um cara muito bem articulado, e essa articulação me preocupa, mas quando o Vasco encontrar um acionista majoritário que tenha realmente o poder aquisitivo para chegar e investir sem fair play financeiro nenhum, sem porcentagem nenhuma de receita. Porque o nosso momento deve chegar, porque a gente acredita muito que o Pedrinho, com a sua competência, chegue a esse ponto e não aceite ladainha de Landim e os demais. Eu espero muito esse posicionamento do presidente Pedrinho, porque simples discutir fair play financeiro no momento em que o Flamengo começa a sair de cena. É simples. Mas quando a Globo pagava grana para o Flamengo adoidado, o Estado patrocinava o Flamengo durante anos, né? O dinheiro do governo federal, governo estadual, era Petrobras, era estatais, ninguém falava sobre fair play de nada. Agora vem à tona o fair play financeiro, obviamente observando os campeonatos em que o Botafogo está superior à equipe da Gávea. Então, os clubes não podem se unir para interesses de Flamengo. Os clubes não podem se unir para interesses de Palmeiras. O problema é deles. E ponto final. Eu não aceito fair play financeiro. Eu não aceito. Eu queria saber a sua opinião. Queria que você fosse lá nos comentários, porque aqui a gente fala para mim e também vocês têm voz. Corre lá nos comentários para deixar sua opinião sobre o fair play financeiro. E claro, por que essa articulação do Pedrinho, essa pessoa do Pedrinho ser tão inteligente me preocupa? Porque ele busca, né, relacionamento com todas as instituições. É um movimento muito inteligente, mas pouco esperto em alguns momentos. E a gente precisa entender que o Flamengo, que atrapalha o Vasco em jogar no Maracanã há muito tempo, o Vasco vai fazer a reforma de São Januário junto com o potencial construtivo ou vendendo os name rights para fazer esse aporte inicial. Enfim, o Flamengo não é amigo do Vasco. Então, Pedrinho, eu sei que você busca relacionamento com as instituições, eu sei que você é um cara bem articulado, muito inteligente, mas a inteligência tem que andar ao lado da expertise. Você também precisa ser esperto junto com a sua inteligência. Não se alie a quem tem um interesse em fair play financeiro. Essa é a minha opinião. Eu queria, obviamente, saber a opinião da rapaziada que está aqui com a gente nesse vídeo, lá nos comentários. Então, o momento de pegar um acionista majoritário com responsabilidade, com certeza o Pedrinho vai fazer isso, porque vai trazer sim um sócio escolhido a dedo, que tem assim uma responsabilidade financeira de investimento, em um momento que quer implementar o ano que vem, o ano que praticamente esse sócio vai chegar e injetar dinheiro, e o Vasco vai ter que pegar aí cerca de 45% da sua receita, sendo que a receita do Vasco foi 325 milhões ano passado, enquanto a do Flamengo foi 1,3 bilhões, é você colocar aquilo que você tem de network, articulação externa, trazer o investidor e jogar no lixo. Não aceite isso. Vamos respeitar o networking de cada um, a articulação de cada um e a irresponsabilidade também. Se tem alguém aqui no Brasil que vai gastar mais do que o clube arrecada,
o problema é dos conselheiros, o problema é de quem fiscaliza, o problema é da torcida, o problema é da regulamentação. Não é nosso. Irresponsabilidade de quem se posicionar junto com o Landim nesse assunto fair play financeiro. Fala galera, olha só, tem uma novidade muito legal para vocês. Óbvio que a gente sempre busca o melhor do mercado para entregar para você. E agora chegou a plataforma inovadora que é a Bruxo10.bet. Olha só. Que legal! A Bruxo10.bet tem um grupo no Telegram que você entra e se encaixa procurando lá a sua melhor promoção, o seu melhor bônus. Então eu vou fazer o seguinte, de cara, você vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, entra no grupo do Telegram que é totalmente gratuito para estar fazendo parte dessa grande família onde nós do canal já estamos presentes. E óbvio que não tem somente isso. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você fazer o seu cadastro na Bruxo10.bet. E claro, você não acredita quantos bônus e quantas promoções tem para você. E além de você só fazer os seus palpites, você também tem vários benefícios dentro da plataforma. Número de palpites que você vai fazendo, independente se você ganhar ou perder ali as suas partidas durante todo o campeonato, a Bruxo10.bet bota um ranking, como se fosse um campeonato entre nós apostadores. E o que acontece dentro dessa questão? Você pode ser um dos líderes e ganhar prêmios em dinheiro. Então é não somente bônus, não somente você fazer os seus palpites, mas também inúmeras formas de você ser o beneficiado de estar saindo dessa plataforma e entrando na Bruxo10.bet. Lembrando, tá? Primeiro comentário fixado tá o link do Telegram, um grupo muito legal que a gente vai estar sempre lá. E claro, o link também para você fazer o seu cadastro na plataforma. Fechou? Tô contando com você, hein? Parte para Bruxo10.bet, você não vai se arrepender. Eu já tô lá fazendo meus palpites e, claro, aguardo você. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muito assunto.